E hoje, então, nós vamos entrar sobre o assunto Espiritismo, né? Como sempre a gente fala, os irmãos tiverem alguma dúvida dentro do assunto, os irmãos colocam. Se a gente conseguir responder a questão, senão, na próxima aula a gente vê ali o que dá para ser feito. Mas os assuntos são encaixados dentro desse tema de hoje, né? Então, vamos lá. Primeiro tópico aí. Os espíritas, né? É uma crença apoiada na manifestação de espíritos dos mortos. Essa é a grande ênfase, né, do espiritismo, essa comunicação, é a grande cereja do bolo deles, né? Essa comunicação com os mortos, né? E isso vai ter origens muito antigas. Vindo lá do tempo babilônico, até mesmo antes do tempo babilônico, do tempo egípcio, né? Já havia esse conceito de buscar os mortos, se comunicar com os mortos, orientar-se pelos mortos. Já havia esse conceito lá atrás, e pelo fato de ser uma religião histórica, por assim dizer, de muitos anos, milhares de anos atrás, vem esses traços espíritas de comunicação com os mortos, a antiguidade não tem como extrair isso tudo dela. Então, foi a partir do século XIX que começaram, então, a elaborar um ensino, uma coisa mais atualizada, umas palavras mais recentes, e inclusive literaturas sendo escritas para que as pessoas pudessem ter um melhor entendimento sobre o que é essa seita, o que é, no nome deles, essa religião, né, chamada Espiritismo. Então, em 1847 é a forma que vai surgir o Espiritismo, ou melhor dizendo, não surgir o Espiritismo, mas aonde publicamente isso agora vai começar a ser exposto, aonde pessoas vão começar a se juntar a esse núcleo de pessoas dessa religião, dessa seita, e vai começar a cultivar essa ideia. Isso vai se dar em 1847, quando duas jovens norte-americanas, né, Margaret e Kate Fox, vai dizer que se comunicaram com mortos. Elas vão de forma pública, né, vão ali anunciar aos seus vizinhos, vão chamar a atenção da cidade, dizendo que, olha, lá na minha casa, gavetas batem, as janelas batem, os objetos saem dos lugares. E de fato, o inimigo da nossa alma, os demônios, né, os anjos caídos, eles têm poder, sim, de tocar em coisas, de mover coisas. Embora eles sejam espíritos, mas eles têm poder, inclusive, de possuir uma pessoa e fazer essa pessoa ter atitudes fora de si. Se ele pode pegar um ser humano racional e incorporar nesse ser humano, lembra do Gadareno? 6.000 demônios na vida daquele homem, uma legião, e feria o seu rosto, e ruivava no cemitério, habitava no cemitério. Então, Satanás, ele tem esse poder. Muito mais ele tem de pegar um objeto e movimentar um objeto sem vida, ou bater gavetas e fazer luz acender e apagar, e tantas outras coisas. E essas moças vão testificar disso, sobre esses barulhos, e elas vão dizer que aquele a quem causava esses barulhos dentro da casa, vão dizer, é Charles Rosnan, um homem que havia sido assassinado. E ela vai dizer, nós nos comunicamos com ele, nós o sentimos, nós o vemos, nós o ouvimos, nós conversamos com ele. E essa notícia vai tomar, olha, tem duas jovens norte-americanas que conversam com mortos. É aí que vai começar essa ideia, né, saindo daquela antiguidade, daquela coisa bem filosófica, e vindo agora para uma coisa mais real, uma coisa mais vivida, contemporânea. E é nesse sentido aí, aonde elas vão expor isso, mas passando algum tempo,
elas vão ser indagadas sobre esses fatos, elas vão ser questionadas sobre esses fatos, e elas vão desmentir, elas vão dizer, não, nós inventamos isso, tudo é uma mentira. Mas quando elas dizem que tudo era uma mentira, que elas haviam inventado, né, eu não vou dizer inventado os barulhos, mas inventado a comunicação, porque de fato, a comunicação com os mortos não existe. O que existe é comunicação com demônios, e isso é o que existe. Então o demônio, ou os anjos caídos, ele usa, ou ele tem poder, para usar a mesma voz daquela pessoa que partiu, de fazer alguém escrever com a mesma letra daquela pessoa que partiu, para falar detalhes do que aquela pessoa partiu viveu com o indivíduo, revelar segredos. Olha, antes de eu morrer, eu deixei uma chave em cima do guarda-roupa, vai lá, está do canto direito, a pessoa corre lá, está a chave lá, porque o diabo sabe das coisas que ele vê, que ele sabe, que ele ouve. Ele não é igual a Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Deus está em todos os lugares, vê tudo. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Nada está encoberto a Deus, nada. Satanás não. Satanás tem que ir, Satanás tem que visitar. Mas a gente está falando, é impossível calcular quantos são os anjos caídos. Pode ser que para cada 1 metro de pedaço de terra tenha 6.000 demônios. Então toda a terra está sendo filmada por eles. Pode ser que sim, mas ele não é onipresente. Exemplo, se você está lá na sua casa e você falar alguma coisa, ele só vai saber o que você falou se ele estiver lá por perto. Se ele não estiver lá, ele não vai saber, porque ele não é igual a Deus. Deus não. Deus, antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Ele é onisciente, é onipresente, onipotente, né? Então elas vão desmentir, mas quando elas vão desmentir, o que vai acontecer? Um grupo já havia viajado para a Europa, alegando que tinha comunicação com os mortos. E não fique pasmados, mas toda religião, ou toda seita, ou todo movimento que se levanta na terra, sempre vai ter um seguidor. Sempre. Por mais absurdo que ele seja, sempre vai ter um que vai seguir. O Brasil tem um desse, que é uma aberração, Henrique Cristo, e tem seus seguidores. Está lá, uma aberração, uma piada, né? Não sei, morreu? Ou ressuscitou? Não sei, morreu? Morreu. Sério? Oh, Jesus, já deu 3 dias ou não? Oh, meu Deus do céu. Mas, não, então o Brasil tinha, né? O Brasil tinha esse Henrique Cristo, que se dizia ser o Cristo, né? E tinha seguidores. Ele tinha lá em Brasília, que ele disse que lá é a Nova Jerusalém. Olha, em Brasília, irmão Jesus. Oh, Jesus. Então ele disse, né, que lá era a Nova Jerusalém, tarará, e ele tinha seguidores. Pessoas iam até lá ouvir suas palavras, conhecedoríssimo da Bíblia, citava versículos, e aí disseram para ele, mas está escrito que o Filho de Deus virá pelas nuvens. E ele estava num programa de televisão em São Paulo, e ele estava morando em Brasília, o programa de televisão era em São Paulo, e aí se falaram, olha, mas está escrito, o que você disse? Está escrito que ele virá pelas nuvens. Ele falou, se cumpriu, eu vim de avião, vim pelas nuvens. Então é uma aberração que tinha no Brasil, e tinha seguidores, e muitos seguidores, e ele tinha discípulos. Mas ele era espertinho, ele tinha discípulas, era 12 discípulos, e uns 2 viadinhos lá, né? Era isso que ele tinha lá com ele. Mas tinha seguidores, né? Tinha seguidores. Então, quando essas meninas desmentem isso, o que acontece? A Europa já tem um grupo de pessoas lá falando sobre isso. Nós nos comunicamos com os mortos.
nós temos contato com os mortos. E aí vai surgir então, essa questão do espiritismo. Na França, em 1856, um homem por nome de Léon Rivail declarou ser a encarnação de um poeta celta chamado Allan Kardec. Em 1861 tiveram sua primeira publicação do livro, o Livro dos Espíritas. Então, em 1861, que começaram os escritos espíritas, a pessoas se dedicaram às escritas para vender esse material, doar esse material, para que outros pudessem compreender melhor o que é isso, E após esse período, muitas outras publicações vieram a ser lançadas, como o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Espiritismo ele tem um livro chamado o Evangelho segundo o Espiritismo, porque sim, os espíritas usam a Bíblia também. Eles, nas suas reuniões, eles citam as Bíblias, principalmente os ensinos de Jesus, mas na visão espírita, no conceito espírita. No Brasil, teve seu início no estado da Bahia em 1865 e se espalhou por todo o país, sendo reconhecido pelo maior país espírita do mundo, entre todos os países, Começou no norte da América, depois vai para a Europa, França, e depois vem para o Brasil, e o Brasil se torna o país mais espírita do mundo, Lamentavelmente. E ele vai ter como o seu maior líder, o maior ícone do espiritismo brasileiro, Brasil, Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, famosíssimo, aonde pessoas não só do Brasil, mas de fora também do Brasil, do mundo inteiro, vinham para cá para poder ser consultado por ele ou ter uma consulta, visto que ele era médium, ele recebia espíritos de mortos, falava sobre situações que ocorreu com aquela casa, com aquela família, pessoas, Eu me lembro de um vídeo que eu vi, porque hoje eles têm até publicação ao vivo sobre as questões da mediunidades lá que eles fazem, de consulta a mortos, publicamente ali eles têm, ao vivo eles transmitem essas reuniões deles. E eu me lembro de uma mãe que chorava muito, porque o seu filho a foi visitar, e quando foi descer da moto, veio um carro e matou na frente da casa. E aquela mulher perdeu o chão, e naquela consulta, a mulher está lá no meio de um monte de gente, e daqui a pouco é chamada essa mulher. Essa mulher é chamada, e aí a carta já estava escrita, com a letra do rapaz, dizendo: mãe, eu estou muito bem onde eu estou, continua a vida em paz, daqui a pouco você vai estar aqui comigo, mas eu estou muito feliz, não se preocupe, eu sou luz, não sei o que. Aí começa com aquelas falas, e a mãe chorava, o emocional é mexido, Então, o Brasil teve esse grande líder, já faleceu, mas ainda é muito conceituado no nosso meio. Como se dá a divisão do Espiritismo, Allan Kardec é o grande ícone do Espiritismo, mundial. Ele declarou que espírita é aquele que acredita na manifestação de espíritos. A igreja não crê na manifestação de espíritos, mas na manifestação do Espírito Santo. Ele é um, ele é Deus, Mas espírito é aquele que crê nas manifestações dos espíritos. Quem fala isso é Allan Kardec, o ícone mundial do espiritismo. Então, embora uma pessoa espírita, esse vai ser o último assunto que ele vai tocar, ele vai falar dos ensinamentos, da questão moral, do social, e aqui vai ser um dos últimos assuntos que eles vão tocar. Mas Allan Kardec vai patentear a ideia primária, fundamental e mais importante do Espiritismo. Qual é ela? O Espiritismo são pessoas que acreditam ou se comunicam com os espíritos. Essa é a declaração de Allan Kardec. Esse conceito fez com que diversas ramificações surgissem dentro do Espiritismo.
Então, dentro do Espiritismo vai ter várias ramificações, vai ter vários nomes de seitas, mas que emana da mesma base, Allan Kardec, do mesmo conceito. O Espiritismo comum, né, que é a cartomância, astrologia, hidromancia, grafologia e outros. O Espiritismo baixo, que é considerado Espiritismo baixo por causa da sujeira que já entra o voodoo, candomblé, né, a umbanda, a macumba, entre outros, que aí a pessoa já se suja, chamado de Espiritismo baixo, devido ao modo que eles executam isso, né? Porém, nós observamos que nessas vertentes, todas elas batem na mesma tecla, a comunicação com os espíritos, que na verdade não é mortos, mas demônios, todos eles na mesma tecla. E aí entra o espiritismo científico, né, o esoterismo, entre outros também. Vai ter o kardecista, crença embasada nas obras de Allan Kardec, o espiritismo comum, que é esse que a pessoa vai até o centro espírita, praticamente todas as cidades têm, né, um lugar, né, tem um lugar físico, né, tipo uma igreja, tipo um galpão, uma sala onde as pessoas se reúnem, né, aqui tem, né. Aqui tem uma bem perto do posto de saúde. É. Pois é, viu? Tem um ali, ó, que parece festa, assim, eu falei isso, que a carta do filho dela, ela lê a carta, eles lêem a carta do filho ali. De frente à casa. Então aí você vê, aí esse que nós estamos estudando aqui hoje é o espiritismo comum. Vai ter a cartomância, né, a leitura através das cartas, né? Então, os jogos de cartas, ele é uma coisa muito antiga, mas que tem um papel literalmente relacionado a demônios, né? Desde a antiguidade, desde quando, eu não sei se foi o rei, eu esqueci o nome do rei agora, que mandou elaborar os jogos de cartas, que é o baralho tradicional hoje, né? Mas vinculado a demônios, né? Então tudo ali tem um significado de demônios. E tem a leitura das cartas, onde colocaram figuras, né? A astrologia, né? Os estudos dos astros, os cursos dos acontecimentos terrestres. Hidromancia, adivinhação através de um líquido de água, né? A pessoa joga uma água lá e da forma que a água correr, está enrolado, né? Tá feito o negócio. Grafologia, o estudo pela forma das letras ortográfica. Então, se a pessoa escreve com um espaço muito distante de uma letra para outra, é porque existe uma abertura, não sei do que. Se a letra não é tão retinha, porque a vida, não sei o que. Né? Então... O espiritismo científico, né, que é aquele onde as pessoas olham para o tempo, para as estrelas. O esoterismo, né, o estudo relacionado à ciência, filosofia e religião. Senhor? Isso, o científico olha para as constelações, as estrelas, né? É o científico. Nesse ramo aqui Eu vi um homem que benzia a chuva. O tempo é espiritismo? Deve estar dentro, né? Benzer a chuva, Desviar o tempo. Está dentro desse espiritismo, pode ser. Esse conceito, esse relacionamento com o além, com aquilo que é ancestral, né? Aquilo que é intergaláctico, essas coisas aí. Então, Jonas passou por isso. Quem? Jonas. Ali foi. Então, eles eram o Jonas, né? Aqueles homens ali eram pagões. E eles lançaram sorte, e a sorte deu em Jonas.
palavras. Claro que Deus aproveitou do momento deles e falou: eu vou mostrar quem é esse rapaz aí, porque eu quero que ele volte para Nínive. E Deus se aproveitou do momento, né? Deus se aproveitou. Mas essa questão de consultas, a estrela que aparece para os magos, e eles vão até onde Jesus estava. Mas claro, eles não são espíritas ali. Eles viram uma estrela, eles olhavam, eles aguardavam algo do céu. De repente apareceu uma estrela que eles nunca tinham visto. E eles vão. E a estrela deu no Messias. Tanto é que, quando uma pessoa nasce, quando você vai no cemitério, vai ter uma estrela e uma cruz. A estrela, nascimento. A cruz, morte. A estrela guiou os magos para a vida. A cruz foi a morte de Cristo. Por isso que nas lápides tem estrela e tem cruz, nascimento e morte. O nascimento do Cristo é representado pela estrela, a morte do Cristo é representada pela cruz. Então, amados, vamos lá. Os livros, os espíritas não possuem um livro específico, igual nós temos a Bíblia, né? Eles não têm um livro específico de uma doutrina. Eles têm vários livros. Então eles não têm um livro básico, não tem. Eles têm livros principais, né? Vários livros principais, Allan Kardec, tanto do Chico Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eles vão ter vários, né? O que eles têm são diversos escritos, né? Allan Kardec, outros, obras psicografadas, que a pessoa, né, o médium, recebe um espírito, um demônio, e com os olhos fechados escreve, sem sair da linha, sem sair da folha, com seus olhos fechados. Né? Allan Kardec fez isso. Olho fechado, ele escrevia, sem sair da linha, sem sair da folha. Obrigado, Malik. Né? Então, e vai ter vários livros, que é resultante, né, de psicografias, obras ditadas a um médium através de um espírito demônio. A gente não pode se esquecer disso. Esse espírito é demônio. Não podemos jamais se esquecer disso. O livro São Cipriano é demônio também? Sim. Bom, influência, né? Influência maligna. Influência maligna. Você consegue se você quiser. Pois é. Colocar um cacho de uva lá dentro. De um litro de água. Você conseguir tirar o cacho inteirinho sem estourar uma uva. É uma culpa. Superstições é um pecado. Pastor, voltando nas aulas anteriores dos monges que acreditam dentro do mortos, as placas de ouro é dos demônios que mostrou o homem. Sim. Ele colocou um ser, então. Porque a Bíblia diz que até no anjo de luz ele pode se apresentar. Então, assim, ele pode se apresentar como uma divindade, como aparece nos módulos, Deus e Jesus. E um apontava para o outro e dizia: escutai. Então, escutar aqui, o pai ou o filho? Um apontava para o outro: escutai. Deus vai dizer: esse é meu filho amado, em quem me compraste. Depois, no Monte da Transfiguração, Deus vai dizer aos discípulos: escutai, ele é o meu filho, dai ouvido a ele é o verbo, ele é a palavra, né? Irmãos, vamos lá então. O Espiritismo versus a Bíblia Sagrada. O Espiritismo não reconhece a Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Eles usam a Bíblia, eles usam principalmente os evangelhos de Jesus, mas eles não têm a Bíblia como algo inerrante, que não contém erros. Eles têm a Bíblia como algo sim bom, mas que dentro de si tem erros, equívocos, tradições, culturas que não se aplicam, que não devem ser trazidas
para os nossos dias ou para a nossa vida. Allan Kardec, em seu escrito, disse o seguinte, a Gênesis, afirmou: a Bíblia contém narrativas que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar. Igualmente, contém fatos que aparecem estranhos e repugnantes, porque se ligam a costumes que não são adotados. Claro que a Bíblia, ela está dentro de uma cultura, sim, está dentro de uma realidade. A pesca, a salários e perfumes, a túnica, a cerimoniais, a exemplo, a filha de Jairo, quando morre, Jesus chega lá, já tem um grupo de mulheres chorando. Essas mulheres se chamam carpideiras. Você pagava, você contratava, o rico contratava alguém para chorar no velório. E Jairo é rico, ele é um dos principais da sinagoga. E quando chega lá, já está as mulheres chorando. E quando Jesus diz, a menina não está morta, mas dorme, eles começam a dar gargalhada. Quer dizer, não há emoção verdadeira nelas, não há sentimento. O que há é um profissionalismo. Então, nós vamos ter, dentro do contexto da Bíblia, várias coisas relacionadas à cultura judaica. Várias coisas. Porém, ali o que se enfatiza é o quê? As verdades espirituais. As verdades espirituais contidas ali. É isso que se aplica. É isso que nós nos apegamos. Então, mas eles colocam isso para quê? Já para dizer que a palavra de Deus, de fato, não é a palavra de Deus. Contém erros, está ligada à cultura, e a ciência e a razão não pode jamais aceitar tais conceitos. E realmente, a Bíblia não é movida pela razão, é pela fé. Pela razão, o Jordão não para. Pela razão, o Mar Vermelho não se abre. Pela razão, um morto há 4 dias sepultado, e Marta vai dizer, já cheira mal, não ressuscita. Mas a fé nos faz acreditar. E cremos que foi verdade, que aconteceu, porque Jesus ainda faz isso no nosso meio, né? Eles não acreditam porque eles não querem. Não querem, eles estão cegos, né? Aquela moça lá um espírito de adivinhação. E você acha que eles não têm a Bíblia? Passagem, apesar que os reis da época, também todos eles tinham macumbeiro, feiticeiro lá deles, né? Sim. Todos eles tinham. Mas nunca venceram. Não, e tem um detalhe. A moça que o irmão Juversi está citando, que falava, olha, esses são homens de Deus, realmente, dei ouvido a eles, tarará, tarará. Quando Paulo expulsa o demônio que há naquela moça, o espírito de adivinhação, e aquela moça não consegue adivinhar mais nada, o que acontece? Aqueles homens, os seus senhores, diz a Bíblia, vendo que perdeu o seu lucro, prenderam Paulo e Silas. Todas essas religiões, o diabo deu a alguém em troca do que? Dinheiro. Os mormons, milionários. Catolicismo, a religião mais rica do mundo. Tudo de ouro. Roma, Babilônia, o Vaticano, tudo. Espiritismo, podre de rico. Testemunho de Jeová é uma sociedade podre de rico. O dinheiro é um Deus. O dinheiro é um Deus. E o diabo trabalha de uma forma tão exata que o homem coloca uma inverdade sobre Deus ou sobre aquilo que é chegar ao céu, e dentro disso esse homem alivia o seu ego, ou então enriquece o seu ego com os dinheiros que os fiéis darão na caminhada. O espírito de adivinhação também é esse mesmo espírito? Na verdade, só há 2 espíritos, né? O espírito de Deus e o espírito de Satanás, né? Eu conheci um rapaz, eu jejuava, eu
eu vi o senhor falando no começo aí que o diabo ele não é onipresente, não é onisciente. Mas eu jejuava. Quando eu chegava no serviço, a voz me falou para mim que hoje eu tenho jejum. Eu sei que você está em jejum, mas ele disse para mim que esse jejum seu é válido, ele vai te dar essa vitória por minha vida. Ele viu. Mas é um espírito em ação. Sim. Consolado. E eu estava aflito mesmo, eu estava trabalhando, eu chegava no serviço, eu estava na máquina, jogava água, jogava comida e ia jejuar. E ele vinha e parava a máquina perto de mim e falava: Versi, você está jejuando hoje, você está em aflição, e ele me disse para mim que você está passando uma aflição, mas ele está vendo. Pois é. E ele sabe. Ele sabe. Quando ele vê, ele sabe. Mas esse homem era um espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação. Mas Deus usa até uma jumenta, se quiser. E aquilo lá para o Senhor não foi um. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Mas ele é muito cara de pau, né? Aqui não tem muito costume dos pastores. No estado de São Paulo não tem muito costume dos pastores pregar em todos os cultos de ensino. Lá no sul não. Lá no sul o culto de ensino é só o pastor que prega. Mas tinha uns presbíteros que às vezes queria também pregar no culto de ensino. E eu estava numa igreja que eu já estava meio incomodado com isso. E naquela semana eu falei: quer saber? Eu vou rachar o culto de ensino. Eu vou dar uma palavra de meia hora e vou dar para outro presbítero dar uma palavra de meia hora, porque que encheção de saco esse negócio de o povo também querer dar ensino. Quem dá ensino é o pastor, tarará. E eu com aquilo na cabeça: vou dividir o tempo, pronto. Nem eu, nem eles, e vai ficar assim, pelo menos a igreja vai ouvir o pastor, e também o outro vai estar contente porque vai falar. E eu estou saindo da igreja, eram umas 9 horas da manhã, estou saindo, não, desculpa, umas 4 horas da tarde, estou saindo da igreja, um bêbado, bem-vindo, e bem-vindo, pastor, não para de pregar não, Deus te levantou para pregar, é você que prega, não para, hein, cambaleando, tropeçando. E eu fiquei olhando assim, eu falei: Jesus. Quando Deus quer direcionar, aliviar, ao ponto, claro que é uma expressão, mas se os homens se calarem, as pedras clamarão. Então a gente tem o poder de Deus, que Deus tem seus meios, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Incontestavelmente, Deus, que é toda a verdade, não pode induzir os homens aos erros, pois então não seria Deus. Se, pois então, os fatos contradizem as palavras que a eles são atribuídas, necessário se torna concluir que ele não as pronunciou ou que elas foram tomadas em sentidos diversos. O que eles querem dizer? Como é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, expõe, a Bíblia é a boca de Deus falando, mas expõe Davi adulterando? Se é a palavra de Deus, como é que sai dela erros? Ignorância. Porque os erros que estão na Bíblia, eles têm um significado. Deus não ocultou o erro de Adão e Eva, o erro de Davi, o erro de vários reis, de vários homens, de vários discípulos que erraram na caminhada, o erro de Judas, o erro de apóstolos, o erro de tantos homens. A Bíblia ensina, a Bíblia através do erro é uma pedagogia, nós aprendemos coisas com pessoas errando. Então o que a Bíblia vai dizer do erro de Davi? O texto inicia dizendo: num tempo aonde os reis iam para a guerra, junto com o seu exército, Davi está no seu palácio acordando ao meio-dia. Aí ele vai andar no terraço do seu palácio ao meio-dia, e ele vai olhar quem está lá tomando banho, bem cedo. Então o que a Bíblia está enfatizando? A Bíblia não quer mostrar erro de Davi, a Bíblia quer mostrar o que acontece com o homem
quando o caminho é para um lado e ele fica no comodismo da vida. O que isso pode levar? Pode levar a uma tentação, a uma queda, a um pecado. Então, eles dizem que se a Bíblia é, como nós falamos, a boca de Deus, como sai dela erros? Como sai dela palavras que jamais Deus usaria? Mas a história está, a Bíblia é uma história de pessoas, de Deus com pessoas, Deus ajudando pessoas, Deus punindo pessoas, porque Ele é amor, mas também é justiça, nos mostrando que o Deus que nos amou de tal maneira, que deu seu único Filho, um dia trará a sua ira final. Já trouxe um período de Noé, e trará posteriormente, quando é o grandioso dia da ira do Senhor. Mas eles usam isso para condenar a Bíblia como a única palavra de Deus, ou a exata e errônea palavra de Deus. Quem é Deus para os espíritas? Deus. A noção do espiritismo sobre Deus é que Ele é uma inteligência suprema, eterno, imutável, único e poderoso. Então nós também partimos dessa ideia. Deus, Ele é supremo. Deus, Ele é único. Deus, Ele é todo poderoso. Deus é eterno. Deus, Ele é uma inteligência suprema. A sabedoria de Deus é incalculável. Ele é tudo em todos. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, em relação a isso, nós então aderimos à ideia sobre Deus. Dentro dessa declaração, até parece uma confissão genuína, mas nem tudo que reluz é ouro. Na teologia apresentada pelo Espiritismo, eles aderem ao deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é: Deus é supremo? É. Deus é sobre tudo? É. Deus é eterno? É. Deus é todo poderoso? É. Deus é único? É. Mas ele não se interage com o homem, ele não se relaciona com o homem. Isso é deísmo. Nós partimos do teísmo. Deus interage, Deus se relaciona, Deus se comunica. Lembra de Moisés? Moisés, eu tenho ouvido o meu povo e eu resolvi descer para livrá-los. Deus, o Verbo se fez carne, de João, no capítulo 1, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então olha que coisa gloriosa, o teísmo, Deus se relacionando com o homem. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? É Deus morando dentro de você. Deus se relaciona. Então eles têm uma ideia exata do que é Deus, mas eles pecam onde? Esse Deus não se relaciona com o homem. E aí, se Deus não se relaciona com o homem está perdido em si próprio. Então Deus se relaciona, Ele ama o homem, e o amor dele é tão grande que Ele dá o seu Filho. E o seu Filho veio e deu a vida por nós, né? Tá aí na sua apostila, né? Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto, sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também como um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então aquele que está no santo lugar, no alto lugar, e ele habita lá, ele também habita no coração do contrito. Como que um Deus que habita lá, habita aí? Ele é onipresente. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, quando você entra lá no seu quarto, Deus está lá. Quando você entra na igreja, Deus está aqui. Quando você vai para o trabalho, Deus está lá. Até dentro, e aí nós temos que entender isso, até dentro de uma discoteca, Deus está. Agora tem um detalhe. Aqui dentro Deus está para abençoar. Lá Deus está
para um dia julgar. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Então, lá naquela boca de fumo, Deus está. Mas Deus não está de forma abençoadora. Deus está vendo. Naquela mesa de contenda, de intriga, de coisas terríveis, Deus está. Mas Deus está só anotando. É o que ele fala para Malaquias. Eu tenho um livro e eu estou anotando tudo nesse livro. Deus vai dizer para Malaquias. Então está aí. Ponto 6. Quem é Jesus para os espíritos? Então nós temos aqui Jesus. O Espiritismo não considera Jesus Cristo como Deus. Para ele, Jesus é apenas um espírito evoluído que se encarnou para servir de exemplo. Então, quem é Jesus para os espíritas? Ele só é alguém que encarnou, veio ao mundo, enviado sim por Deus, porém não é Deus, é um ser criado por Deus. E Jesus não é um ser criado. Jesus, ele é um ser eterno. Ele é Deus. E para vir a este mundo, ele se esvazia-se da sua glória, se faz na forma de servo, humilha-se na forma de servo e se sujeita a nascer no ventre daquela mulher, por nome até então Virgem Maria. Mas ele é eterno. Ele está lá na criação de Gênesis 1. Então, para eles não. Jesus é apenas, ele não é Deus, né? E para eles Jesus é apenas um espírito evoluído que conseguiu obedecer a palavra de Deus ou a ordem de Deus e teve um andar exemplar na terra. Por isso que os espíritas, eles usam os evangelhos de Jesus. Eles creem em Jesus no sentido, aqui está uma figura a ser copiada, aqui está uma figura a ser seguida, aqui está um homem que fez o bem. E aí, dentro da visão do Espiritismo, eles trazem ensinamentos sobre as palavras de Jesus, atitudes de Jesus. E realmente Jesus, ele trabalha muito nessa questão do próximo. Jesus trabalha muito essa questão do próximo. Tanto é que quando ninguém queria entrar na casa de Zaqueu, Jesus entra na casa de Zaqueu. Quando ninguém tem interesse nos homens que estão à beira do mar da Galileia, Jesus tem interesse nesses homens. Quando todo mundo quer apedrejar a mulher pega no ato de adultério, Jesus vai se importar e vai dizer, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Quando todo mundo está indo para a festa em Jerusalém, Jesus está indo ao tanque de Betesda, onde aquele homem há 38 anos está lançado naquele chão tomado de enfermidades. Então Jesus deixa exemplos gigantes de como tratar o próximo, de como nos comportar com o próximo. Mas eles usam isso no conceito de salvação por obras. Por isso que o social deles é esplêndido. O social do espírita é de dar água na boca. O social deles é de nós olharmos e falar, poxa, como que um segmento consegue fazer tanto? Eles são muito fortes na questão obra social. Mas só que a oração deles é suja, né? Como? Eu já vi uma sessão de filho, eu já frequentou uma sessão. Não. Eu já. O senhor já? É feio, hein? Eu nunca tive, não. Graças a Deus. Dá medo. Ah, mas deve dar medo, É fato. Velhinha, você não dá nada por ela, assim. Ela pegava um pouquinho desse tamanho na cabeça dela. Não, é terrível. Eu punha aquele cipó de São João, ele falou cipó de São João? Não? Um cipó que dá umas flores assim. Então, as velhas vinham, saía correndo, cheio de espírito lá, sei lá, montado no espírito delas, eles entravam no mar
voltar para cá que você viu aquele monte de capim, de pó enrolado nela e acho que o remédio. É feio. Bastante, mas o inimigo ele é enganoso, né? A minha sogra ia nessas coisas, mas ela fala assim que não é para todo mundo que mostra que é feio. Ah, sim. Tipo, para a família deles era maravilhoso estar ali. Só que aí eles começaram a ver que não resolvia o problema deles. Aparentemente tinha uma cura, só que a casa continuava perturbada. Onde eles foram procurar, aí encontraram os caminhos de Jesus, mas disse assim que tem coisas que é bonita. O inimigo pinta como uma coisa bonita, ele maqueia. Na grande verdade. Mas eu falo para você, né? Minha opinião, na minha versão, eu achei horrível. Então, Horrível. a atitude pode gerar algum receio, mas em tudo, dificilmente Satanás se apresenta feio. Essa questão de chifre, de rabo, isso daí é mitologia grega. Nunca, em nenhum lugar está escrito que ele tem chifre, que ele tem rabo, que isso daí é mitologia grega. Agora, ele se apresenta de forma linda. Ele jamais vai se apresentar, raramente, eu pelo menos não me recordo de ele se apresentar nesse sentido de religião, de seita, de uma forma horrível. Até mesmo no satanismo, que acontecem coisas terríveis, a expressão ou a verbalização é de coisas boas. Perguntaram para um satanista, por que servir a Satanás? E ele falou, por que você serve a um Deus tão devagar para te abençoar? Ele me abençoa na mesma hora. O que ele disse para Jesus? Se você prostrado me adorar, eu lhe darei toda essa riqueza, todo esse reino da terra. E a resposta do satanista foi, por que você adora esse Deus tão devagar para te abençoar? Que ainda pensa em te abençoar. Ele me abençoa quando eu penso. Pastor, e volta lá nos mormons, ele apareceu como? Num ser de luz. Um ser de luz. E a Bíblia diz que ele pode se transformar num ser de luz, se ele quiser. Se ele quiser, não é se Deus mandar, se ele quiser, ele pode se apresentar. Não sentava na beira da cama do Senhor lá? Pois é, não conversava com o Senhor lá não. Um versículo passou pelo vale. Eu vi uma moça lá. Isso aqui é bom? Não, só café. Eu não consigo falar. Ela falhou com o espírito. Hã? Ela desobedeceu o espírito. Desobedeceu. Ela foi no lugar lá que ela não tinha ido. Ela comeu. Olha aí. Irmãos, vamos dar continuidade aqui. Tem assunto que flui, né? Vamos lá. Então, olha só. Vamos ler aqui Lucas 1,35. Quem pode ler Lucas 1,35? Está aí na apostila. E João 1,14. Cada um lê um. Vamos lá, Jamile. Está rindo demais. Vamos lá. A Ana alisou o cabelo, está no sorriso do mocinho. Vamos lá. Lucas 1,35 e João 1,14. Vamos lá. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui nós temos o anúncio do nascimento, como se dará o nascimento. Então Jesus, ele não é um espírito evoluído, ele é Deus, né? Será chamado Filho de Deus, o Espírito Santo te cobrirá, e pelo que também o santo que de ti há de nascer. Ele é Deus, ele é santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sejam santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Jesus não teve pecado, santo. O Espírito Santo, já diz o nome, né? É santo. João 1,14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele não é um ser evoluído, ele não é uma questão inexistente, ele é Deus, o Verbo se fez carne. O que é essa expressão, o Verbo se fez carne? Com que Deus fez? O que Deus usou para fazer? Tudo, fora o homem. Fora o homem, o que Deus usou para fazer todas as outras obras? Até a chegar ao homem. Palavra. Aí vem João dizendo, sobre Jesus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então quem é que fez tudo? O Cristo. Deus disse, haja, e Jesus é o verbo, é a palavra. O Espírito Santo realizava. Aí chega no homem. Aí no homem, Deus não fala, façamos. No homem, Deus faz o homem. E ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança, e faz o boneco. E quando acaba de fazer o boneco, está lá aquele boneco lá estarrado lá, aí diz que ele soprou o sopro de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus dá vida ao homem. Quando Jesus ressuscita e vai ter com os discípulos, Jesus vai soprar e disse, recebam o Espírito Santo. Esse soprar é o mesmo sopro de Gênesis 2, sopro de vida. Agora a igreja tem vida no Espírito Santo. Então, Jesus para os espíritas é só um ser que apareceu aí, agora um espírito evoluído, mas para nós ele é Deus. Quem é o Espírito Santo para os espíritas? O Espírito Santo, está sem acento aqui, né, os espíritas aqui. O Espírito Santo para os espíritas. O Espírito Santo é uma providência ou uma previdência, na verdade é providência aqui, é uma providência divina sobre o universo. Não aceitam como a terceira pessoa da Trindade, eles nem creem na terceira pessoa da Trindade, ou na Trindade, eles não acreditam na Trindade, rejeitando assim sua ação específica na vida do homem, salvo em Cristo como pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem sentimento, não entristeçais o Espírito. O Espírito Santo tem vontade, tem querer, ele é uma pessoa, ele é Deus. Os espíritas não enxergam assim. O ponto 8 é muito perigoso. O ponto 8, muito perigoso. O que aconteceu no ponto 8? Quem é Satanás? Quem é os demônios para os espíritas? Os espíritas negam a existência de Satanás com seus anjos caídos. Uma vez que eles negam a existência, eles não creem numa ação maligna, ou pelo menos, como se diz, ele se apresenta de forma bela. Não existe Satanás, não existe demônios, anjos caídos, não existe essa questão do mal, do diabo proporcionar ou induzir, levar pessoas ao mal, não existe. Existe o homem no seu caminhar, que precisa ser orientado, precisa ser evoluído dentro de si, e aí entra o Espiritismo que vai ajudar o homem nessa conduta. Então eles não creem, acreditam que Deus, por ser bom, não faria seres maus. Para eles, o que existe é a personificação do mal sobre o mundo. Então, o mal, existe o mal sobre o mundo, mas isso não é demônios, isso não é os anjos caídos, não tem nada a ver com seres celestiais. E Deus é bom, eles creem em Deus, embora não acreditam que Deus se comunique, mas eles acreditam em Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E como Deus tão bom e tão maravilhoso poderia fazer seres tão maus, que trouxessem ao mundo pecado, desordem, maldade, homicídios e tantas outras coisas? De fato, Deus não é mau, e Deus nunca fez o mal, e Deus nunca criou o mal. Deus fez tudo perfeito, porque Ele é perfeito. Deus fez tudo excelente, porque Ele é excelente.
Deus fez tudo bom porque Ele é bom. Michel trouxe ontem a palavra para nós e viu Deus que era bom. Porque tudo que Ele faz é bom. E aí nós temos dois textos, Isaías 14, do 12 ao 15, e Ezequiel 28, do 14 ao 17, que vai mostrar que a criação de Lúcifer foi excelente, foi boa, e foi a máxima, se é que Deus tem máximo, porque só vai ter máximo quem tem o mínimo, e Deus não tem o mínimo, Ele é exato em si próprio, mas vai mostrar que Deus o fez de uma forma melhor, de uma forma muito mais enriquecida. Deus lhe fez Lúcifer de uma forma muito bela. Então, em si mesmo, Lúcifer não tinha por que fazer isso, mas a ganância, o desejo de ser igual a ele, o levou à queda. Está escrito aí na sua apostila, Isaías 14, do 12 ao 15. Quem pode ler para nós? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias ao teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, e assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante do Altíssimo. E contudo, levados seres ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Então observe, obrigado, irmão. Então observe que, olha o conceito dele. Estrela da alva, filha, ou estrela da manhã, filha da alva. Ele debilitava as nações. Ele andava, num lugar de excelência, mas ele vai deixar o coração. Então não é Deus que faz o mal, ele vai dizer, a Bíblia diz, ele dizia no seu coração, ele dizia para ele próprio, eu subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, porque a ideia, à luz da Bíblia, Paulo vai dizer que é o terceiro céu. Um homem subiu ao terceiro céu. Nós temos esse céu aqui que nossos olhos veem. Nós temos o céu galáctico. Quando você rompe essa atmosfera, tem um outro céu, onde estão as galáxias, os planetas. E o homem só conseguiu, se é que conseguiu, tem um debate aí se chegou ou não na Lua, mas o homem chegou até ali. Mas acima daquele céu há um terceiro céu, aonde Deus está. Aonde Paulo diz que um homem entrou ao terceiro céu e viu coisas que não é lícitas contar ao homem. Então este ser, ele quer subir ao céu. As estrelas que estão acima de Deus, e ele vai cair, levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Então não é que Deus faz Lúcifer mal, ele se torna mal. Ezequiel 28, do 14 ao 17, quem pode ler? Está lá por cima. Querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim, protetor, entre pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então aqui nós temos um segundo, só esses dois textos da Bíblia que falam sobre essa origem
de Satanás. Isaías e Ezequiel, não tem outro texto que vai falar sobre a origem dele. E aqui nós temos mais um ponto: eras ungido para proteger. Eu te estabeleci, no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogeadas andavas, perfeito eras. Então Deus o faz perfeito, Deus o coloca numa posição perfeita. Ele era quem orquestrava o céu nas suas cantorias, na sua glória, era ele, né? Essa versão aqui não traz essa questão, mas vai ter uma versão que era como tivesse pífaros na sua garganta. Essa é a ideia. Ele foi formado com pífaros, com flauta. Quando ele andava, quando ele se movia, cânticos regia e adorava a Deus. E ele foi achado iniquidade. O que é iniquidade? Eu passar do limite, eu ir além do que me é permitido, pecado. E foi achado iniquidade no seu coração, até o dia que foi achado iniquidade. Então ele foi criado perfeito, mas um dia se achou iniquidade. Então Deus não fez o diabo se tornou diabo. Lúcifer, o anjo de luz, a estrela da alva, da manhã, né? Como diz aqui, a filha da alva, ele se torna isso. E quando Deus o lança, ele perde tudo que ele tem, tudo, no sentido daquilo que Deus deu. Mas ele tem domínio, o mundo jaz no maligno, ele alcança as mentes das pessoas. Ele conseguiu alcançar Adão e Eva dentro do jardim. E Adão e Eva só tinham um item que poderia desagradar a Deus, e ele alcançou Adão e Eva naquele único item. Nós temos milhões de itens, e o diabo fica, como diz Pedro, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Então nós temos aí que Deus não fez Satanás dessa forma, ele se tornou assim, Deus o fez perfeito. E por Satanás ser mal, por causa de sua queda, aquilo que ele tentou, a iniquidade, os espíritas dizem que Deus jamais criaria um anjo mau, um ser mau. Então eles negam a existência de Satanás com seus demônios. E aí, negando isso, eles não vão apontar para Satanás, visto que eles entendem que não existe, né? A reencarnação, essa é a sua principal doutrina. De acordo com eles, o espírito volta em um corpo diferente da outra vida. Essa seita, para justificar sua doutrina, alega que encarnação e ressurreição para eles é a mesma coisa. Então eles colocam a ressurreição como reencarnação no mesmo ponto, no mesmo patamar. E eles acreditam, é a grande filosofia deles, não? O grande pensamento deles é a reencarnação, a vida voltar em outra vida, ou até mesmo num animal, quem sabe, né? Ou até mesmo em alguma outra coisa. E essa teoria deles é forte. Eu me recordo que eu estava no hospital e lá tinha uma enfermeira, e essa enfermeira era espírita, e uma acompanhante, era plantão noturno, e uma acompanhante de um paciente veio passar a noite com o pai dela, não sei quem era lá, e ela veio com uma roupa muito vulgar mesmo, e eu encostado assim em frente ao posto médico, peguei e comentei com essa enfermeira. Falei, como é que alguém pode vir num lugar público, passar a noite com um paciente no hospital, tem outros pacientes, outros acompanhantes aí, com uma roupa tão vulgar? E ela falou, sabe por que você pensa assim? Eu falei, não. Ela falou, porque você viveu na década de 50. Então você não consegue entender como uma mulher se veste assim hoje. Porque você está reencarnado nessa vida, mas na sua primeira vida você era na década de 50. Eu falei, você não está envelhecendo, mas reentrando assim. Então, porque na década de 50, né, as pessoas andavam com aquelas blusas, né, as mulheres com aqueles filmes antigos que tem por aí, né, das décadas de 50, aqueles vestidos, aqueles coisas que eles colocavam por baixo e puxavam aquelas, apertavam tudo e meu Jesus amado, olha, né?
realmente, eu admiro, né? Eu admiro muito aquele tempo, né? Admiro mesmo a forma que as pessoas se vestiam, acho muito bonito, realmente acho. Mas isso não tem a ver com o que eu vivi lá. Mas Satanás, gente, Satanás é terrível. Quer ver um ponto que Satanás é terrível? Nos signos. Eu ia falar, tem crente que acredita. Ué, tu vai ler signos, tu diz, meu Deus do céu, minha vida está aí. Tá. Mas é uma mentira do diabo. Mas tem tudo a ver com o homem. Né? Mas é um erro ler signos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. O nosso presente, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Ah, porque Gêmeos, Escorpião, Leão, sei lá se tem leão, Peixes, né? Sei lá o que. É porque é sanguíneo, mas no relacionamento não sei o que, e a pessoa ali fala, nossa, mas eu É que nem o jogo do bicho. É que nem o jogo do bicho. Meu esposo contando, perguntaram pra ele, o que você contou pra nós? Tá bom, Adriano. Ele perguntou pra ele, que bicho vai dar hoje? Ele falou e a hora foi sortear pra lá o sorteio do jogo do bicho e deu o bicho mesmo que ele falou. E sabe o que a gente fazia? É verdade, eu jogava antigamente, não era crente. Sim. A gente comprava um sorvete, pegava um café, enchia um copo de café, acendia um fósforo e jogava dentro do café. E ali formava o bicho que ia dar para jogar. Olhava a cobra, a vaca. Pessoal, ouve aqui, ó. Olha que interessante. A irmã Lica colocava café na... Era a senhora, né? Sim. A irmã Lica colocava café. A irmã Lica colocava café no copo, jogava um fósforo aceso e formava um bicho. O bicho que formava ia lá jogar no jogo do bicho. Olha o que nós temos dentro do Espiritismo. Hidromancia. O que é isso? Um líquido, uma revelação através de um líquido. Aquilo que é uma simpatia, aquilo que é está dentro do Espiritismo. Então, às vezes, pessoas cometem atos espíritas sem saber. Eu não vou no Espiritismo, Deus me livre, mas jogava coisinha lá dentro do café para ver o bicho. Tem gente que deixa ali a mão. Adivinhação. Eu fui no centro espírita, eu não era trabalhava no mercado. Se eu fiquei doente, o povo me levou nesse centro. Só que lá, assim, era tudo normal. É a mesa branca, Sim, né? você não via nada. Só reunião. Só que aí depois terminava, entrava numa sala escura, uma luzinha lá no fundo, passava naquela luzinha ali. Aí eu saía de lá e falei, misericórdia. Deus me livre. Tem um negócio que chama déjà vu. Déjà vu. Quando você, tipo assim, você tem a sensação que você Já viveu aqui. Aí eles falam, não, você viveu na vida passada. Já viveu na vida passada. Eu tenho a impressão que eu já estive nesse lugar. Aí se tiver alguém ali perto, não é porque você lá na vida passada. Então o ponto forte deles é o que é a encarnação, né? E segundo eles, Elias no Antigo Testamento veio em João Batista no Novo Testamento. Então eles vão, pessoal, eles vão pegar a Bíblia para fortalecer a ideia do Espiritismo, no sentido reencarnação. Por quê? Eles alegam que Elias, da Antiga Aliança, realmente teve o profeta Elias, lá em Reis, lá, ele vem agora como João Batista. Mas eles usam a palavra de Jesus quando disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Então eles pegam essa questão que há uma necessidade de uma reencarnação por erros da outra vida, por erros que aconteceu lá atrás, pegando isoladamente aquilo que Jesus falou. Então vamos entender o texto, né? Vamos entender esses dois pontos assim que os espíritas pegam. O texto de Lucas 1,17, quando o anjo vai anunciar a Zacarias o nascimento de João Batista,
Então o texto diz o seguinte: ele irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, o que o anjo anuncia a Zacarias? Ele virá no espírito de Elias, na virtude de Elias. Quem que é Elias? É a grande figura profética da antiga aliança. Todo homem, todo judeu, todo o cenário profético se destaca pela pessoa de Elias. Não conheceu a morte, foi levado, transladado para o céu, não experimentou a morte, ele foi levado, é a figura maior profética da antiga aliança. João Batista, ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista. Por quê? Ele é o último dos profetas, é o primeiro ou é o último profeta da antiga aliança e o primeiro profeta da iniciação da nova aliança. Ele vem no espírito de Elias, ele vem marcar o povo, ele vem marcar uma história, assim como Elias marcou uma história lá atrás. Agora vem João Batista marcando a história. Ele é maior de todos nascidos de mulher porque ele profetiza e ele vê aquilo que profetiza. Ele prepara o caminho para o Messias e ele vai ver o Messias vindo até ele. Então nenhum outro profeta profetizou e viu, somente João Batista profetizou e viu aquilo que profetizou. Olha, eu estou aqui, mas tem um que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vem antes do que mim, mas ele virá a mim, e eu não sou digno. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No dia seguinte, quem é que vem? Jesus. E João Batista vai olhar e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, nesse sentido, um sentido marcante, um sentido de uma palavra severa, ele está no deserto, o povo vai ao deserto vê-lo, e ele vai dizer: raça de víboras, quem os fez fugir da ira vindoura de Deus? Ele vai dizer: olha, o machado já está posto ao tronco. Então essa voz profética forte, que vai balançar. Elias falava contra Acabe, contra Jezabel. Ele, João Batista, vai falar contra Herodes e a Herodiana, que era cunhada de Herodes, mas tinha relação, adultério com Herodes. E ele vai condenar o ato de Herodes com a sua cunhada. Tanto é que quando ele chama a sua cunhada para dançar, e a sua filha para dançar, ele vai ver aquela moça dançando e vai dizer assim: olha, pedes o que quer, que até metade do meu reino eu lhe darei. E aí a mãe chama a filha e diz assim: peça a cabeça de João Batista num prato. Porque João Batista denunciava, assim como Elias também denunciava o pecado de Acabe. Então é nessa questão um chamado parecido, um chamado idêntico. É nessa questão, ele virá no espírito de Elias. Ele não será um outro Elias. O espírito é do chamado. Aquilo que eu levantei Elias para fazer lá, eu levanto ele para fazer agora. Porque são 400 anos de silêncio de Deus entre a antiga aliança, Malaquias, e a nova aliança, aonde vai anunciar o feito de Jesus ou o nascimento de Jesus. Então, por isso que ele é marcante. E eles entendem o quê? Que Elias se reencarnou em João Batista, mas não. A Bíblia diz que ele vem no Espírito, o mesmo chamado, um chamado influente, um chamado que vai se destacar, que vai marcar uma história. Os seus discípulos o interrogaram dizendo, Mateus 17, 10 ao 13, para entendermos melhor ainda a questão de João Batista. Os discípulos interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes:
Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falava de João Batista. E Jesus está dizendo, Elias já veio, no Espírito, o Espírito de Elias. João Batista está aí, no mesmo chamado, no mesmo anunciamento, né? Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que, eu acho que misturou um pouco aqui, deixa eu ver. Na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para os espíritas, a reencarnação ocorre após a morte do indivíduo, e após isso, vem em outro corpo. Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos, necessário é nascer de novo, porque aquele que não nascer da água, palavra que purifica, e do Espírito, Espírito Santo na pessoa, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí eles entendem isso como reencarnação, que Jesus está induzindo, está falando a Nicodemos sobre uma reencarnação. Embasado sobre o texto sobre Elias, surge o problema para eles, né? Qual é o problema para eles? Porque eles acreditam que a pessoa tem que morrer para se reencarnar, que Elias, João Batista, na verdade é Elias, Elias se reencarnou em João Batista. Mas qual é o problema para eles? O que leva eles a mentir sobre esse exemplo? Que Elias não morreu. Segundo Reis 2:1, e sucedeu que, indo eles e andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu no céu, ou ao céu, num rodamundo, né? Ou redemoinho. Então Elias não passou pela morte. Então, se ele não morreu, não tem como reencarnar. E aí eles dizem que João Batista é Elias, Elias reencarnou em João Batista. Mas eles dizem que só pode reencarnar quem morre. Mas Elias nunca morreu, né? Comunicação com os mortos. Além de fazerem rezas aos mortos, eles também alegam ter comunicação com os espíritos dos mortos. Leiamos aqui 1 Coríntios 11:14. Não é maravilha? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, se ele quiser se apresentar fisicamente, com a mesma fisionomia, voz, letra, jeito, cheiro, ele se apresenta, se ele quiser. Ele é o pai da mentira. Ele é expert em enganar. A mulher então lhe disse: quem eu te farei subir? E disse ele: faz-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porque vês o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Olha só, olha o que é a questão de comunicar com os mortos. Samuel, nós estamos lá no texto de 1 Samuel, capítulo 28, do verso 11 ao 19. Saul quer consultar Samuel. Samuel já estava morto, era o profeta. Aí ele vai a quem? Ele vai a uma vidente, uma feiticeira, porque ele quer pegar a orientação de Samuel. Quando ele vai pedir: eu quero que traga Samuel, ela vai dizer, ela vai ver Samuel, que na verdade o demônio, na forma de Samuel, ela vai ver Samuel, e ela vai dizer: por que tu não me fizeste saber que tu és Saul? E ele vai dizer: eu não vou te fazer mal nenhum,
Me diz o que você vê. Olha o que ela diz: eu vejo deuses subindo da terra. Aonde está Deus? Quem foi lançado por terra? Quem está subindo da terra? Então a Bíblia é luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho. Se nós conhecermos a Bíblia, erramos, ou o mundo erra por não conhecer as Escrituras. Então, o que vai acontecer aqui? Dentro desse texto, nós não vamos lê-lo todo, mas dentro desse texto nos mostra sabiamente que o diabo, ele se apresenta na forma, na voz, ele se apresenta de forma enganosa ao homem. Vamos continuar aqui. Deixa eu só ver aqui. Aí nós temos uma orientação bíblica, na próxima página aí, Deuteronômio 18, do verso 9 ao verso 14, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem que consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. É dica pastoral. Não leia signos, é abominação a Deus. Quando entrares na terra, não traga para dentro da terra que Deus te deu, a sua casa, lugar de salvação. Você é salvo, Deus te pôs no lugar de salvação. Não traz para lá espíritos de adivinhações. Deuteronômio está rasgando o verbo, né? Encantador de encantamentos, né? O que a Lica fazia ali com o cafezinho. Superstições, trevo de 4 folhas, ferradura de cavalo atrás da porta, pé de coelho no chaveiro. Moedinha não muda, tem até hoje, né? Moedinha. Vigia. Não traga para dentro da terra o que você viu nas nações. Isso é abominação ao Senhor. É pecado para Deus. Pastor, eu conheci uma pessoa que colocou um pintinho quando era criança, sabe? Para poder. Superstições. Superstições. Os antigos faziam muito, né? Mas não é sadio. Nós temos um Deus. Se Deus quiser curar, Deus cura. O que acontece? Mas pode dar certo, pastor? Pode, porque através disso, a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, e a gente tem a interpretação errônea de que abismo é adultério, abismo é matar, é assassinar. Não, gente, tudo que é contra Deus é abismo, a mentira é abismo. Então, quando você faz uma superstição e dá certo, amanhã aquilo te levará a uma outra superstição, a uma outra atitude. Em cada superstição que você vive, você está indo para mais longe de Deus, porque a sua fé tem que estar inteiramente em Deus. E se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém. A salvação é o bem maior de Deus para nós. Então nós temos que cuidar para que a gente não venha trazer abominação diante do Senhor, ou sermos
estáveis diante do Senhor. Então nós temos que O senhor cuidar. estava na série de pastor Darcy falou que ele estava na fila da lotérica, quando estava na fila da lotérica para fazer uma fezinha? Não. Mas o jogo de azar. Jogo de azar, pecado. O irmão até assustou com o pastor Jogo, Darcy, quase morreu. jogo de azar, pecado. A nossa sorte é Jesus. Se Jesus, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser abençoar, gente, Ele te abençoa do nada. Ele faz o céu se abrir e faz você um milionário. Agora, se Ele não quiser, não vai ser um jogo de azar que vai nos proporcionar isso. Pastor, antes era meio que vergonhoso, né? Só que hoje qualquer um joga tigrinho no celular. Tem pessoas se suicidando, tem pessoas acabando com a família por causa disso, né? Tem pessoas vivendo problemas terríveis, emocionais, depressão por causa disso. Os espíritos, quando morrem, eles creem na reencarnação, né? Ô, gente, vamos ouvir aqui a irmã Maria Tênis. Se o espírito nasce, veja bem, se o espírito nasceu, foi reencarnado, um homem de bem, um homem estudioso, uma mulher formada, famosa, eles acham que aquilo ali foi um espírito que nasceu ali. Mas se morreu e nasceu um mendigo, ninguém quer cuidar. Aquele espírito do mendigo é abandonado. É abandonado. Ninguém quer cuidar do espírito do mendigo para ele se tornar uma pessoa de bem. É o contrário. Dos espíritas, minha mãe frequentava esse lugar, que a minha mãe era espírita mesmo, levava a gente no centro de Macumba, e lá ninguém podia entrar fé dentro do naquele tempo o pessoal tinha religiosa. Aí minha avó falava, todo mundo tomando banho, cheiroso a religiosa, vai estar no centro de Macumba. Olha aí. Tinha que ver isso, e quando chegava lá, em vez de tomar banho, em vez de receber um perfume bom, dava banho, jogava uma água fedorenta na gente. Quando é questão de dinheiro, todo mundo só quer o espírito rico. Inclusive, a Thalita falou também no dia do círculo de oração, tem gente que leva a criança para benzer. Sim, nós vamos chegar daqui a pouco nessa parte, né? Que é um ponto muito forte deles, o passe, né? Nós vamos chegar lá. Irmãos, salvação para os espíritas. Os espíritas acreditam que conseguiram a salvação pelas obras ou boas obras praticadas após a reencarnação. Eles afirmam que não há salvação fora da caridade. Por isso que a assistência social eles vestem a camisa, eles vivem para isso, assistência social. Eles vão para hospitais, tem um grupo, eu acho que é grupo da felicidade, sei lá como que é lá. Eles vão para hospitais cantar dentro dos quartos, leva pirulito, se veste de palhaços para chamar a atenção da pediatria ali. Doutor da Alegria. Doutor da Alegria. E eles fazem, eles se doam, porque na visão deles, salvação é por boas obras. Eles não creem que Cristo é o Salvador. Salvação é pela minha atitude. E agora eu me reencarnei e eu tenho que fazer o bem, para que eu não venha sofrer danos, para que eu venha chegar no lugar de luz. Eu tive uma amiga, Letícia, eu acho que era o nome dela, Jéssica. Eu tive uma amiga com o nome Jéssica, a avó dela tinha um terreiro e ela fez um trabalho de regressão. E nessa regressão, ela disse que havia morrido, não sei em que ano lá que ela havia morrido, e ainda criança ela havia morrido, e ela estava no céu. E daqui a pouco chegou uma família chegou até ela, junto com um anjo, um homem, uma mulher, uma criança, junto com um anjo, chegou até ela, e aquele anjo falou assim para ela: olha, nós precisamos da sua ajuda, essa família que está aqui precisa de você. E ela falou assim: mas do que? Nós precisamos que você desça lá na terra,
Nós precisamos que você vá lá. Você vai chorar, você vai sofrer, mas nós precisamos que você desça lá para ajudar essa família. Você vai se reencarnar e você vai alcançar a salvação de uma forma definitiva. Aí ela aceitou e ela falou que nasceu. Ela tinha em torno de 19, 20 anos e ela falou que aos 12 anos ela conheceu e conviveu com essa família que ela viu lá no céu. Então, olha as múltiplas faces de Satanás, como anjo, como pessoas que existem na terra vivas, para dizer para ela que ela precisava se reencarnar para ajudar, e ela acredita que é uma reencarnação de uma criança, e ela acreditava piamente naquilo. Então o diabo, ele é muito inteligente na sua astúcia, muito inteligente. Leiamos aqui: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então é o que está escrito em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 9. Salvação não é por obras, salvação é por fé. E Tiago diz: a verdadeira fé produz obras. Então, se você tem fé, mostra-me as tuas obras, porque sem obras a sua fé é morta. A verdadeira fé vai produzir obras, mas a obra não salva. O que salva é a fé. Qual o conceito de suas reuniões, cultos, encontros? Suas reuniões abrange desde as crianças. Ele tem cultos, reuniões, focado nas crianças, até os adultos, focando desde os ensinos de Jesus, à luz do Espiritismo, para uma vida melhor, até as consultas dos espíritos dos mortos. Também visam trabalhar a regressão, que é levar a pessoa deita ou senta no lugar, e acontece ali um negócio ali naquela hora, e a pessoa volta na outra vida que teve. Choram, gritam, se arranham, e tem até relatos de chegar à morte. Regressão é um dos atos também que eles usam. O que vai acontecer aqui? Para a cura, qual é o sentido da regressão? Uma cura ou uma identidade interior, um trauma que a pessoa traz da outra vida. Na regressão aquilo é curado, é sarado. Ou então identificar quem você é nessa vida. Quem tu é nessa vida, Jamil? Sorriso, né? Sorriso com gato, né? Fazer a propaganda da pasta de dente. Que tá sorrindo hoje que... Oh, meu Jesus, tá uma benção. É para uma cura do espiritismo, é uma cura interior. Isso acontece só dentro do centro espírita, não fora, né? A psicologia, ela trabalha essa linha, mas dentro da vida da pessoa. Se aconteceu alguma coisa na infância, né? Às vezes tem alguns traumas lá dentro. A psicologia trabalha, não chega a ser regressão. A regressão é o que leva a outra vida. Algo que a pessoa viveu na outra vida e traz. Liliane. A hipnose, ela entra também num campo de espiritismo. De espiritismo ou tratamento de algum trauma? Então, mas a hipnose, ela em si, ela não existe de uma forma natural da vida, a hipnose. O que faz outra pessoa ficar desligada? Está dentro do ocultismo. A hipnose está dentro, essa é a palavra, está dentro do ocultismo. O que é o ocultismo? Aquilo que não é revelado, aquilo que é oculto. O diabo, ele não se revela. Ele não se revelou a Eva, ele entrou numa serpente e conversou com ela. Ocultismo. Todo terapeuta se usa desse espiritismo, tipo assim, eu quero fazer terapia. Não, eu acho que existe o conceito natural, pessoas que tiveram traumas, pessoas que tiveram percas, fragilidades emocionais, e aquilo é conversado, aquilo é tratado,
no sentido de orientação. A pessoa põe para fora aquela dor e resolve. Existe a psicologia boa, natural, que não envolve o espiritual, que não envolve o Tião com lanterna no ouvido, no telefone, esse Siri, né? Eu não ia falar nada. Meu Deus do céu. Lanterna ligada e esse Siri. Então, deve ser. Então, o que acontece? Existe a coisa natural. Quantos atendimentos pastorais que a pessoa saiu curada, a pessoa saiu animada, feliz, porque foi tratado um problema, cicatrizado na ferida. Porque, tipo assim, tem um conceito mais antigo de que crente não pode ir no psicólogo, que crente não pode ir no psiquiatra, que crente não tem depressão. E eu acredito que tem muitos pastores, inclusive o meu pai, a diabetes dele é totalmente emocional, que deveria ser tratado. Só que ele tem um conceito antigo de que não vou no psicólogo. Então por isso que eu perguntei, todo trabalho assim seria espiritual? Acho que não, né? Não. Tem a questão natural, tem a linha de estudo, que numa conversa a pessoa consegue se equilibrar. Nosso corpo é tomado de hormônios, mas o hormônio chega numa fase da vida que esse hormônio ele pode se ausentar, diminuir, e aí o remédio faz com que aquele hormônio seja produzido e a pessoa consiga equilíbrio, consegue ficar mais sereno. Aquele hormônio produz, aquele remédio produziu o hormônio que estava faltando na pessoa. A medicina está aí para ser usada. Agora, o que a gente não pode partir é para aquela questão que envolve o espiritual. A exemplo, quando tinha o João de Deus, que fazia sessões espirituais, ele não se denotava espírita, mas tinha ocultismo, hipnose. A Netflix lançou agora, depois da queda dele, o camarada está lá com um câncer desenganado na cabeça, e o camarada está lá, ele enfia uma tesoura, está no vídeo, ao vivo, ele enfia uma tesoura no nariz do camarada e gira, a pessoa volta para casa, faz o exame, cadê o câncer? Desapareceu. O diabo também cura. Né? Então nós temos aí essa questão da cura interior através da regressão. Uma das práticas mais conhecidas, né, que eles oferecem às vezes, quem sabe, é a questão do passe. Ir lá, levar um passe, né? O que é o passe? A Manica foi passada para trás, vamos ver já, né, O que é o passe? Uma pessoa que tem uma abertura no corpo, essa é a expressão, você é aberto para receber um espírito, uma divindade, você é médium, mediordade, é o nome que eles usam lá. Você tem abertura, seu corpo é aberto para receber um espírito de um morto. E isso daí faz você ter energias positivas, ter um vigor espiritual. Então você tem como fazer um passe a alguém que não está bem emocionalmente, alguém que está deprimido, alguém que está não conseguindo vencer alguma coisa, alguém que se encontra para baixo. Aí essa pessoa que tem um corpo aberto para receber uma entidade, demônios, então vai lá e dá um passe, né? Fica lá, né? Eu não sei como que é, porque eu nunca recebi, graças a Deus, mas um dia eu vi lá no hospital, lá, uma mulher dando passe lá, ela fazia assim na cabeça, nos ombros, nas pernas, e deu um passe lá, né? Com um negocinho na mão, uma folhinha, e deu um passe lá no ombro lá, para fortalecer, né, o que está fraco. E a gente tem o Espírito Santo que consola e fortalece quando nós estamos fracos, né? Nós temos a presença do Espírito Santo. Irmãos, a aula de hoje é essa, nós passamos aí um pouquinho, mas tem assunto que ele